Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima em que podemos nos encontrar para juntos estudarmos e aprofundarmos um pouco mais sobre o ensinamento da Seichonrei. E para iniciarmos, nós vamos fazer a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que faremos é a oração que consta na página 128, oração para concretizar a magnificência do paraíso. E quem tiver o livro e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir uma posição confortável, fechar os olhos, ou a posição de oração para juntos elevarmos os nossos pensamentos para Deus. Vamos lá? Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e a oração consta na página 128. Oração para concretizar a magnificência do paraíso. Todo homem é filho de Deus. O homem não é corpo carnal. Sendo filho de Deus, ele é um ser espiritual. O corpo carnal é um simples traje espacial usado pelo nosso espírito que, vindo do mundo espiritual numa viagem espacial, vive durante algum tempo no planeta Terra. No âmago do corpo carnal, no âmago do corpo material, no âmago do traje espacial, encontra-se o eu verdadeiro, que é um ser espiritual sumamente maravilhoso e sublime. O eu verdadeiro é a própria vida de Deus, é espírito, é totalmente livre, é sempre saudável, jamais envelhece ou adoece, e aloja em seu interior a infinita vitalidade, a infinita sabedoria e a infinita capacidade. O eu verdadeiro é espírito e transcende todos os obstáculos materiais. Assim sendo, posso manifestar sempre capacidade infinita. Deus é possuidor de infinitas ideias boas e eu sou seu filho. Logo posso concretizar sempre boas ideias. Este mundo é o lugar onde se concretizam as ideias, e quando se concretizam ideias novas e maravilhosas, manifesta-se na terra a magnificência do reino de Deus. E quem as concretizar, obterá automaticamente a riqueza infinita. Hoje, agora, a beleza e a magnificência do mundo da imagem verdadeira manifestam-se ao redor dos meus familiares. Podemos ver e tocar, agora, a beleza e a magnificência do mundo da imagem verdadeira. Realmente, quando nossa mente se volta para o mundo da existência verdadeira, desaparecem todas as coisas más, sombrias, desagradáveis e impuras, e surgem unicamente coisas boas, alegres, belas e puras, ao meu redor, no meu ambiente e em toda parte, até onde minha vista pode alcançar. Oh, como é belo o ambiente em que vivo! Em todos os seres está palpitando a vida. Todos eles estão irradiando luz e estão luminosos. Em nenhuma parte existe coisa material e sem vida. Realmente, todas as coisas do mundo são concretizações da vida de Deus. Montanhas, rios, ervas, árvores, território, tudo é manifestação do próprio Buda. Como disse Sakyamuni quando alcançou o despertar, as montanhas, os rios, as ervas, as árvores, o território, tudo está cantando o hino da vida de Deus. As montanhas se elevam louvando os rios, e estes correm enaltecendo as montanhas. As ervas e as árvores fazem desabrochar lindas flores, e se carregam de abundantes frutos multicolores. Os anjos tocam tambores celestiais, executam músicas sublimes, dançam nas encostas das montanhas e fazem chover pétalas multicolores. Abrindo os olhos da mente, vejo agora este belo mundo da imagem verdadeira. Os que não têm olhos não podem vê-lo. Mesmo tendo olhos, aqueles que não abrem os olhos da mente não podem vê-lo. Abrindo agora os olhos da mente, veja a magnificência da imagem verdadeira do mundo. Obrigado, Deus. Louvado seja Deus. Ajoelhado diante de vós, curvo-me e vos reverencio. Muito obrigado. Podem fazer a posição de oração. Oração maravilhosa que mostra como é o mundo criado à imagem de Deus, o mundo da imagem verdadeira, e quando nós nos predispomos a enxergar esse mundo perfeito com os olhos mentais, ou seja, transcendendo o mundo das formas, temos a capacidade de ver, perceber e sentir o paraíso aqui e agora ao nosso redor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É uma imensa alegria estar aqui com vocês mais uma segunda-feira para juntos estudarmos, aprofundarmos e temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais o ensinamento da Seichonrei.
Quero agradecer a todos que estão aqui pessoalmente presentes na Regional DF Brasília. Meu muito obrigado. A você que está em casa assistindo também a palestra, a você que está em Brasília, a você que está fora de Brasília, a você que está no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado, muito obrigado. É uma imensa alegria podermos mais uma noite compartilhar esses ensinamentos que tanto modificam, que tanto nos engrandece. E hoje eu vou ter a felicidade de falar um tema que é um tema bem trabalhado dentro da Sentinela, ele é bem conversado e é talvez um dos poucos lugares que fale dessa maneira tão direta, tão clara sobre esse assunto. Lembrando que não é a nossa intenção aqui esgotá-lo, então, ou seja, nós temos outras fontes, nós temos outros locais que podem trabalhar esse assunto, mas que é de suma importância para a nossa vida diária. Então, não esgotarei o assunto, mas tentaremos trabalhá-lo de uma forma bem, uma forma linear, que seja capaz que compreendamos e possamos aplicá-lo no dia a dia. O livro que eu vou utilizar, o livro-texto que eu vou utilizar é o livro A Verdade da Vida, volume 7, que é da coleção A Verdade da Vida, coleção composta de 40 volumes. O volume 7, junto com o volume 8, formam uma casadinha muito importante, que o volume 7 vai falar da vida cotidiana, como é que deve ser a vida cotidiana daquele que quer manifestar a vida de Deus que habita no seu interior, e o volume 8 vai falar sobre a meditação Shin-Sokan. Então, eles são a casadinha que vai falar da prática dinâmica e da prática estática, que são fundamentais na nossa existência, na nossa manifestação. Então nós vamos falar do volume 7, que é importantíssimo, e nós vamos também utilizar o Diário do Relógio de Sol, que é exatamente um livro que possibilita a prática que nós vamos ensinar aqui hoje, que esse aqui é de autoria da professora Junko Taniguchi. Então, o Diário do Relógio de Sol e o livro A Verdade da Vida, volume 7. Pois então, para que a gente possa entender o que nós vamos falar, eu preciso antes fazer uma introdução. Então vamos trazer aqui o quadro. Ok? Beleza. Então aqui, ó, registre somente o brilho. Registre somente o brilho, registre somente a luz. Poderíamos colocar dessa forma. O que isso significa? Para que a gente possa entender, é primeiro necessário que a gente compreenda o seguinte: precisamos entender como funciona a nossa vida, como é que funciona a manifestação. Dependendo da forma como você acredita, você tem uma postura de vida. Então vamos lá, basicamente, nós temos 3 maneiras, a grosso modo, de enxergar o mundo. 3 maneiras que a gente enxerga como a vida acontece. A primeira é o seguinte: a primeira maneira que a gente enxerga é que a vida, ela é um acaso. A vida é um acaso. O que vai acontecer com você depende da sua sorte. Não depende de você. Então é tudo ao acaso. Dependendo de onde você nasceu, dependendo do que você conseguiu, dependendo daquilo que chegou perto de você, vai definir se você tem sucesso ou não. É um acaso. A segunda depende do além. É algo que está fora de você que vai definir a sua vida. É algo que está fora. Não depende de você. É algo que vem de fora. Você precisa ter algo exterior para que você possa manifestar alguma coisa na vida. E esse do além pode ser tanto material quanto espiritual. Então eu preciso que alguém me dê alguma coisa, eu preciso que alguma coisa aconteça, é de fora. E o terceiro é que depende de você próprio. Dos 3, obviamente, o mais difícil de compreender e de viver é exatamente o terceiro. Ele é o mais difícil, porque ele exige mais ação, ele exige mais responsabilidade, ele exige muito mais compreensão. Mas, a grosso modo, ao acaso, o mundo, ele é um acaso, ele é um amontoado de situações que não se relacionam, não se correlacionam, e essa interação gera uma bagunça e você está dentro dessa bagunça. Então, por exemplo, você nasceu dos seus pais ao acaso. A sua família foi definida ao acaso. A sua aparência, ela foi definida ao acaso. O seu talento, a sua capacidade, ela veio do acaso. Tudo é o acaso. Então, esse é um pensamento que afirma o seguinte: se você tiver capacidade de trabalhar esse acaso, você tem chance de mudar alguma coisa.
Então, normalmente, esse é o pensamento que acredita que é muito ligado ao materialismo. Não que nos outros você também não tenha, mas é que esse ele é muito forte no materialismo. Porque ele define que é o acaso da matéria que vai definir você ou sua felicidade. Então, a sua vida depende do acaso. Então, por exemplo, se você nasceu bonito, beleza, você tem chance. Se você não nasceu bonito, você não tem chance. Se você nasceu com um grande talento, você tem chance. Se você nasceu desprovido de talento, você não tem chance. Se você nasceu numa família rica, você está a um passo da felicidade. Agora, se você nasceu num lugar pobre, aí você tem pouquíssimas chances. Então, esse é um pensamento extremamente ligado ao que você tem. Então, é um acaso. É um acaso. A pessoa conseguiu, a pessoa casou, deu sorte. Ela deu sorte porque ela casou, se ela separou, bem feito, porque é assim que acontece mesmo. Então, é o pensamento que é ligado a ter. A ter. Quem tem, tem chance. Quem não tem, então o mundo, ele é dissociado das ações. Ele é dissociado das ações. Isso aqui é grosso modo, viu, gente? É grosso modo. Você tem inúmeras especificidades que você pode até colocar, elencar e separar. Mas não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é somente explicar. O segundo ponto é que vem do além. Está fora de você. Está fora de você. Esse segundo aqui, ele começa a ser, você começa a fazer parte até de um pensamento assim, até místico. Está no além. Está no invisível. A coisa que eu quero está fora de mim e eu preciso que ela venha, independentemente do que eu faça. Independentemente do que eu faça. Então, ou é algo espiritual, ou é algo mesmo vibracional, é algo que é fora, não depende. Então, muitas vezes aqui é aquela linha que as pessoas rezam para receber alguma coisa, independentemente de merecer ou não. Merecer ou não. Então, é aquela pessoa que fala assim, eu quero ter uma vida harmoniosa, eu quero ter uma vida feliz, independentemente de eu mudar ou não. De eu mudar, não. Nesse ponto aqui, entra uma turma muito grande, inclusive, que participa de movimentos religiosos. A pessoa que eu rezo para que minha vida mude, mas eu quero mudar? Não. Não preciso mudar. Eu posso continuar sendo do jeitinho que eu sou, todo avacalhado, que tudo vai ser me dado simplesmente porque está vindo do além. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é que a transformação da sua vida depende de você. Esse é o mais complicado. Por quê? Porque a responsabilidade cai para a gente. Em todos os outros, a gente joga a responsabilidade em alguém. No primeiro, a culpa normalmente é dos nossos pais, que eles colocaram a gente numa situação não benéfica. Você fala, pai, por que você não é milionário? Por que eu não sou filho herdeiro de milhão? Por que eu tenho que nascer numa família mais difícil? Por que muitas vezes eu não tenho família? Então, a culpa é do acaso. O outro, a culpa vai no além. Por que Deus não me abençoa? Por que eu não estou sendo abençoado? Por que eu não estou recebendo? Então, a culpa está no fora, no transcendente. O terceiro, aí você fala, caraca, onde é que é a culpa? A culpa é sua. Aí você, não, como é que a culpa é minha? Eu sou tão legal, eu sou tão maravilhoso, eu sou tão esperto. Por que o mundo, a culpa é minha? Então, assim, olha só, relacionamento. Relacionamento é ótimo para a gente analisar a espiritualidade. Relacionamento e riqueza são ótimos para analisar. Aí pergunta assim, ó, quem é o responsável pelo fim do seu relacionamento? Aí você fala, ó, não, acabou porque foi um acaso. Acabou porque forças obscuras trabalharam contra a gente. A terceira, acabou porque a culpa é minha. Olha como é que é difícil colocar. Olha como é que é difícil ter responsabilidade. Por quê? Aí você vai falar assim, mas a culpa foi minha, foi ele que fez, ou foi ela que fez tudo errado. O ponto não é esse, não é quem fez a coisa errada, é quem atraiu a situação que levou ao erro. Esse que é o ponto. Quem é que atraiu a situação? Quem é que trouxe aquela situação? Isso aqui, gente, está diretamente relacionado à visão que a gente tem de Deus. Está diretamente relacionado. É por isso que eu bato muito na tecla. Dependendo da premissa que você parte, dependendo do pensamento básico que você parte, você vai ter uma visão total, global da existência do universo, completamente diferente e completamente vai ter as consequências dessa visão no seu modo de vida. Quando você pensa, Deus age de modo ao acaso, o mundo se torna absolutamente desgovernado.
E as consequências das situações vêm a você independentemente de mérito ou não. Fica complicado. Fica bem complicado. Se você acredita que Deus age de forma arbitrária, então você fica pior ainda. Porque, independentemente do mérito, se as coisas são dadas pela vontade de uma terceira ou de um terceiro ente, que decide conforme o gosto dele, e não por algo a ser medido, ou algo que possa, de repente, até mentalmente ser mensurado, aí você fala, caramba, ficou complicado. Quando você traz para você, aí o negócio se torna muito mais real, muito mais concreto. Qual é o problema da gente enxergar isso daqui? É porque é muito difícil nós queremos assumir responsabilidades. Assumir responsabilidade é diretamente relacionado ao nível de despertar espiritual da pessoa. Quanto maior o nível de espiritualidade da pessoa, maior a capacidade que ela tem de assumir responsabilidades. Quanto menor o nível, maior a capacidade que ela tem de fugir das responsabilidades. Porque responsabilidade dá trabalho, gera ônus e necessita transformação. E a gente quer mudar? Não. Não, a gente não quer mudar. A gente quer que o mundo se transforme. Mas nós não precisamos. Porque nós temos a falsa ideia de que nós somos perfeitos. E não somos. A essência é, a aparência não. Então, olha só. No primeiro caso, a visão que nós temos... Deixa eu buscar aqui a caneta. No primeiro caso, é de que não há ordem. No segundo caso, nós temos a seguinte arbitrariedade. Arbitrariedade. Que é tudo arbitrário. No terceiro, nós temos a questão de responsabilidade. Quando nós temos essa visão, que não é fácil, gente, não é uma visão fácil, não é uma visão simples, mas é uma visão extremamente necessária. Quando nós vamos entender que, peraí, então a minha vida ela não é um acaso, ela não está no além de forma arbitrária, mas sim dentro de mim, num âmbito de responsabilidade, o que isso significa? Que nós hoje vivemos o resultado do acúmulo de tudo que nós guardamos dentro de nós. Ponto. Você é o resultado daquilo que você tem sentido, pensado, manifestado durante toda a sua existência. Não uma simples, pequena passagem de tempo, mas de toda a sua existência. Você hoje vive a missão em que você se colocou para que você possa aprender, resgatar, purificar e se elevar. Completamente diferente. Você tira a responsabilidade de qualquer um que está fora de você e você traz para dentro de si. E isso dói, machuca, porque não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir que o outro é culpado. A gente gosta de se colocar na situação de vítima. A gente gosta de se colocar na situação de pobre coitado. Oh, que dó, pobre coitado, como a vida foi injusta com você. E você não consegue sair da situação, ou você não consegue ser feliz exatamente porque essa posição de vítima é posição de sofrimento. Quando você assume a responsabilidade e você compreende que a sua vida é resultado daquilo que você plantou, você tem a força ou você tem o caminho necessário para resolver. O que isso quer dizer? Numa outra visão, falar a mesma coisa numa outra visão. Esse mundo, ele é reflexo da sua mente. A Seichonoye ensina exatamente isso. O mundo, ele é reflexo da nossa mente. Então, ou seja, aquilo que nós temos na nossa mente é que se reflete. Então, eu vou fazer um desenho aqui, para quem frequenta a Seichonoye quase nunca viu, que é o triângulo que representa a mente. 5% simboliza o seu consciente e 95% o seu subconsciente. Então, o que acontece? Os 5% do seu consciente é aquilo que você consegue memorizar, é aquilo que você consegue trabalhar. É o que vocês estão trabalhando agora. Vocês estão ouvindo a palestra, vocês estão pensando, concordando, discordando, falando assim, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Esse 5% que está trabalhando é o seu consciente. São as lembranças próximas daquilo que é muito fácil você trabalhar. 95% é o que você não tem a menor ideia.
menor ideia do que aconteceu. Você não se recorda mais. Você não se recorda mais. Olha que interessante. Tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo o que você já viveu é gravado dentro de você. Está registrado dentro de você e está plenamente em ação. Está plenamente em ação. Você não tem a menor ideia disso, mas está agindo. Então, por exemplo, vocês sabem, vocês se recordam o que vocês comeram na segunda-feira da semana passada? Vocês se recordam? Eu não lembro nem de agora, nem de hoje. Não lembro nem o que eu comi hoje. Mas vocês se recordam o que vocês comeram segunda-feira passada? Eu também não. Eu não tenho a menor ideia do que eu comi segunda-feira passada. Agora vamos tentar? Vocês se recordam o que vocês comeram na segunda-feira, há 15 anos atrás? Aí você fala, tinha comida? 15 anos atrás, você se recorda? Vamos puxar um pouquinho mais, há 30 anos atrás. O produtor não era nem nascido. Parabéns para você. 45 anos atrás, você se recorda, você comeu? Ah, produtor, foi papinha. Disso eu tenho certeza. Qual o sabor? Qual o sabor? Papinha? Você se recorda quando você começou a andar em seu primeiro tombo, quando você era bebê? Você se recorda da sua primeira briga na escola? O primeiro coleguinha ou a primeira coleguinha que pegou no seu pé? Você se recorda da primeira lição do professor? Não, não me recordo, mas está dentro de você. Está dentro de você. Você pega nessa pequena existência nossa, que é uma vida fenomênica de 80 anos, vai lá, 90 anos, você pega tudo que é registrado e você vai colocando aqui dentro. E isso vão formando montanhas de pensamentos que solidificam. Essa solidificação dos pensamentos é que gera a vibração necessária para manifestar alguma coisa. Dá um exemplo. A época de revoltados nossa, normalmente é na adolescência. Algumas pessoas ficam revoltadas na época da adolescência. Algumas pessoas vão lá dos 12 anos até os 20 anos. Algumas vão dos 12 até os 90 anos. Depende de cada um. Cada um leva a adolescência como entende. O que acontece? Essa revolta, essa raiva que vai sendo gravada, que vai sendo trabalhada, que vai sendo alimentada por você, vai ficando gravada aqui dentro do subconsciente. E vai gravando, e vai gravando, e vai sedimentando, e vai sedimentando. Vira uma massa aqui dentro, uma condensação de pensamentos que uma hora irá se manifestar. E nessa hora que irá se manifestar, esse ódio aqui dentro, ele vai atrair uma situação semelhante. Logo, quem planta ódio, colhe ódio. Mas não foi por querer. Não tem problema. A maneira com que a lei reage é assim. É simplesmente ela te dá de retorno aquilo que você planta. Você está andando com uma bandeja ou uma caixa cheia de sementes de tomate. Você tropeça e as sementes caem todas na terra, pronta para ser cultivada. Está prontinha, você tropeça, cai tudo lá. Aí você fala, não tenho mais como catar. O que vai acontecer ali depois de um tempo? Vai nascer tomate. Aí você fala, mas não é o que eu queria. Não foi, mas o que acontece? Uma vez a planta, uma vez a semente sendo colocada no local apropriado e recebendo os nutrientes, ela acaba germinando. A mesma coisa, uma semente jogada dentro do seu subconsciente, se ela for cultivada, se ela for trabalhada, se nela for depositados os nutrientes necessários, ela vai germinar e ela vai refletir um pensamento semelhante. Então, o que nós aprendemos na Seitonei? Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, falamos, expressamos ou sentimos. Então a gente tem que ter o controle para não sentir mais nada. Não é isso. Somos humanos. Todo mundo fica bravo. Todo mundo fala palavras, às vezes, que não são as melhores. Todo mundo sente momentos que está para baixo, fica triste, fica, sabe, chateado, magoado, com raiva. É normal sentirmos isso. Qual é o problema? Não é o sentir, é você deixar gravar e cultivar. Cultivar. O que acontece com as pessoas que vão cultivando ódio dentro delas, raiva dentro delas, ressentimento dentro delas?
complexos dentro delas. O que vai acontecendo na vida delas? Elas vão começar a colher situações que são semelhantes. Por isso que quando a gente entende como funciona a questão da responsabilidade, a gente começa a entender por que a nossa vida é. Por que nós nascemos do jeito que nós nascemos? Por que a gente nasceu homem ou mulher? Por que a gente nasceu com cabelo comprido ou cabelo curto? Por que a gente nasceu propenso a alguma coisa, com talento em alguma coisa, ou às vezes sem talento em nada? Por que a gente nasce nas famílias? Por que a gente nasceu aonde nós nascemos, na nossa cidade? Por que a gente não nasceu na Dinamarca? Por que a gente não nasceu no Japão? Por que a gente não nasceu? Queria ser filho do Silvio Santos. A herança rolando aí, imagina. Nunca mais trabalhar, gente. Trabalhar assim, você levantar de manhã, eu vou trabalhar porque hoje eu quero. Porque eu estou sem nada o que fazer, já cansei de andar no meu Porsche, já cansei de andar na minha Ferrari, vou trabalhar. Vou arrumar alguma coisa para fazer. Por que as coisas não acontecem como nós queremos, mas elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer? É interessante que eu estava vendo uma vez uma psicóloga falando assim, o problema da vida de hoje é que nós temos muitas crianças e poucos adultos. Achei muito interessante a fala dela. Hoje em dia nós temos muitas crianças e poucos adultos. É muita criança com 40, 50 anos de idade, mas poucos adultos. Porque hoje em dia as pessoas acreditam que a vida vai ser do jeito que elas querem. E é do jeito que quer? Não. A vida é do jeito que ela é. Por que a vida é do jeito que ela é? Porque a vida é uma sucessão de acontecimentos que vêm para nos engrandecer. A pergunta é, por que os acontecimentos vêm de formas diferentes, para as pessoas diferentes, para engrandecimentos em níveis diversos? Porque cada um tem dentro de si um imã que atrai determinadas situações. Todo mundo tem dentro de si uma coletânea de pensamentos e sentimentos que serão eles os que atrairão aquilo que virá para a sua própria vida. É nesse aspecto que a gente fala, o seu destino é de sua responsabilidade. Por que é de sua responsabilidade? Não virá nada para você que já não esteja em você. Aí você fala assim, meu Deus, mas isso é muito sério. Isso me traz uma responsabilidade muito pesada. Quer dizer que tudo o que eu vivo tem a minha contribuição vibracional? Sim. Às vezes você é colocado numa situação que você não consegue entender o porquê que você está vivendo aquele turbilhão, porquê que você está vivendo aquele problema, aquela situação. Mas na hora que você vai com uma tranquilidade e até mesmo a condição de você olhar de maneira isenta para a sua própria postura mental, você começa a refletir, você começa a entender isso daqui. Olha que coisa interessante, vou trazer uma experiência minha. Na época em que eu mais vivia conflito, era a época que mais problemas de choque eu tinha na minha vida. Quanto mais o conflito eu vivia, mais situações de choque, batidas de carro, batidas do corpo, eu saia batendo em todo lugar, problemas, acidentes. Então, muitas vezes nós nos acidentamos porque o pensamento da pancada, o pensamento do trombar está dentro de nós. Então isso vai se desintegrando, começa a trazer situações semelhantes. Na hora que eu parei a agressão dentro de mim, as situações de batida começaram a desaparecer da minha vida. Por quê? Porque aquilo que estava dentro de mim foi sendo resolvido. Então, por exemplo, eu tinha muito choque com os meus pais, muito choque com os meus familiares, muito choque com as pessoas. Eu achava que o mundo me agredia e eu era isento. Eu era o cara. Não, nunca fiz nada de errado. Nunca fiz mal para ninguém. Aí você pergunta, o que é mal? A pessoa fala, matar. Mas matar, são poucos os que matam. A grande maioria não mata, mas está todo mundo sofrendo. Mas o ponto é o seguinte, porque a gente coloca assim, as coisas dos outros, a gente não tolera mas as nossas pode ser tolerado o erro absurdo. Não, mas eu só fiz isso. Só isso que aconteceu. E acaba que a gente não consegue enxergar de uma maneira isenta. Quando eu consegui, por meio da leitura dos livros da Seitione, das práticas da Seitione, consegui parar e olhar para a minha mente como eu agia, eu percebi o quanto que eu não era agradável. Eu não era agradável. Eu era uma pessoa extremamente desagradável.
Eu chegava nos locais, eu causava incômodo com a minha presença, tamanha era o conflito que existia dentro de mim. Aonde que eu tinha que resolver o conflito? Não era fora, era dentro. À medida que esse conflito foi sendo resolvido, a minha postura e a minha vibração foi mudando. De uma pessoa desagradável, eu passei a ser relativamente mais agradável. Então, o conflito ele parou de vir a mim e eu comecei a poder trabalhar numa maneira de ajudar os outros a resolverem conflitos. Isso é uma transformação interior. Por isso que é tão importante. A pessoa que quer viver em paz, ela tem que colocar a paz dentro dela. Gandhi já falava, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então as pessoas saem na rua gritando, quero paz, eu quero paz. Se a pessoa sai com ódio, não vem paz, gente. É por isso que não tem como as pessoas que pregam o amor tentar impor o amor por meio do ódio, da violência, da segregação, do preconceito. Você não gera respeito com preconceito. Você não gera o entendimento com agressão. Você não gera o respeito com ataque. Não é assim que funciona. Conversava no grupo de família e uma familiar minha, a gente com uma opinião divergente, ela veio conversar comigo e ela me ofendeu. Ela soltou uma ofensa lá e eu respondi para ela, qual é a chance que você acha que dentro de uma ofensa eu vou concordar com você? Porque as pessoas acham que na agressividade o outro vai se calar, tá vendo? Ganhei, resolvi. Não é assim que funciona. Porque se a raiva estiver dentro do outro, vai continuar a ser fermentada. E o pior, a agressão dentro de você também fermenta. Por isso que o caminho da espiritualidade é o caminho da harmonia. A harmonia é fácil? Não. Brigar é fácil, gente? É, só você abrir a internet. Você abre, você está em paz. Você abre a internet, já tem um post, você tem vontade de xingar. Por quê? Cultua-se o ódio. Porque o que dá views dentro da internet, gente? Ó, essa fórmula já funciona há anos, gente. Novela que passa na TV. O que dá graça? O que dá ibope na novela, gente? Pancadaria. É briga. Se fizer uma novela que está uma família harmoniosa, vivendo por 20 anos, alguém vai assistir? Aí que novela chata. Tem que ter a vilã. Tem que ter toda a intriga, fofoca, aquela família se pegando, aquela coisa. Aí bota um mocinho, uma mocinha toda bobona lá, e o vilão todo esperto. Para chegar no final da novela, o que acontece com a vilã? Morre ou é presa. E a mocinha casa e vai viver feliz para sempre. Esse é o segredo da novela. O que eles pegaram? Eles pegaram essa fórmula e jogaram para as redes sociais, agora com pessoas reais. Então, uma pessoa xinga a outra, vai todo mundo lá ver, quer ver o bagaço, sabe? Quer ver lá, vamos lá ver a cadeirada, vamos lá ver tudo. E todo mundo só querendo ver a bagaça. Por quê? Porque isso alimenta um desejo que está interior dentro de todas as pessoas. Porque no fundo, todo mundo tem vontade de dar cadeirada em alguém. Todo mundo tem vontade. Eu tenho vontade de pegar umas cadeiras e dar aí. Então, aquilo reflete algo que está dentro de mim. Daí volta. Agora, você ter um espírito pacificador é muito mais complicado. Por que é complicado? Porque você tem que estar muito mais limpo por dentro. Muito mais limpo. Você tem que estar muito mais elevado. Você tem que estar muito mais purificado. E a pessoa purificada, ela acaba ascendendo a um novo padrão. Ela começa a ter uma outra linha vibracional e ela começa a atrair outras situações para ela. Outras situações para ela. Então, ou seja, quando nós entendemos que semelhante atrai semelhante, a gente para de achar que o mundo é um caos e a gente começa a encontrar a ordem. Gente, tudo na natureza é ordem. Tudo na natureza é ordem. As relações atômicas, as criações das moléculas não acontecem ao acaso. O carbono não está andando lá e de repente encontra um elemento aqui dando sopa. Só se junta se tiver a semelhança. Desde a questão microscópica até a questão astronômica, elas têm a questão da semelhança. A vida manifestou-se no planeta Terra porque houve as condições necessárias para que tudo acontecesse. Se não tivesse as situações necessárias, a vida não poderia estar manifestada, não na forma em que a conhecemos. Então, o que acontece? Na lei da semelhança, a gente começa a entender a profunda espiritualidade que está por detrás de tudo.
Aí você fala, ok, preletor, então eu entendi. Tudo o que acontece na minha vida é reflexo do que está no meu interior. E agora, como é que eu faço para limpar a sujeira toda que eu fiz? Tem 30 anos aí que eu estou só na bagaça, estou só sujando o negócio. Todo dia uma lata de lama que eu jogo dentro do meu subconsciente, piso e ainda sopro para secar mais rápido. Como é que eu faço para limpar isso? É mudando aquilo que você coloca dentro de você e trabalhando aquilo que você já colocou dentro de você. As práticas espirituais que a Seichonoye nos ensina trabalham para purificar aquilo que você gravou dentro de você. E como é que você vai fazer com aquilo que você tem para amanhã? Nós vamos sair daqui e vai vir a vida continuando normalmente. Você vai acordar na terça-feira e a pergunta é, como eu vou fazer agora para gravar o que é positivo? Porque eu acordei com o mesmo mau humor da segunda. Eu acordei com o mesmo emprego da segunda. Eu acordei desempregado, como eu estava na segunda. Eu acordei com a mesma família que eu estava na segunda. Eu acordei com a mesma cara. Eu fui me olhar no espelho, o espelho quebrou, da segunda. Como é que eu lido com essas situações? Está tudo igual. O ponto é, está tudo igual dependendo da maneira com que você enxerga. Na hora que a gente começa a mudar a maneira de enxergar o mundo, a gente abre espaço para um novo modus vivendi, uma nova maneira de viver que possibilita o controle, não absoluto, mas um vasto controle sobre aquilo que você deposita dentro do subconsciente. E a Seichonoye dá as fórmulas. Primeira delas, o que nós devemos fazer para começar a mudar a forma com que nós enxergamos o mundo? Sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão. Por quê? O sentimento de gratidão possibilita com que nós gravemos no nosso subconsciente aquilo que nos traz elevação, aquilo que nos traz felicidade. Sentindo gratidão, o que vai ser atraído para nós? Situações semelhantes. Semelhantes. Há um ditado no Japão que fala assim, o maribondo pica o rosto daquele que chora. Quanto mais desgraça você chora, mais desgraça lhe aparece. Aí tem aquele famoso assim, quanto mais eu rezo, mais assombração vem a mim. Na verdade, não é porque você está rezando que a assombração está vindo. Na verdade, é porque está ocorrendo uma purificação em você. Por isso que está vindo muita assombração, porque você está limpando isso aqui. Quem aqui já teve chance de fazer uma faxina boa em casa? Vocês nunca fizeram faxina não, gente? Oxe, vocês estão bem, hein? Rapaz, ninguém levantou o braço, gente. Vocês nunca fizeram faxina não, gente? Ah, obrigado, não me deixem só, gente. Vocês já fizeram. E eu tô impressionado, porque ainda não foi muito não, viu? Vocês estão precisando faxinar em casa, gente. Olha, eu não sei como é que tá a casa de vocês, mas tá precisando dar uma faxina. Você começa a limpar, você não tem a impressão que está ficando tudo mais sujo? Por quê? Você está jogando a sujeira fora. Esse processo de limpeza é muitas vezes o que nós chamamos na vida cotidiana de problemas. O que são os problemas? É a possibilidade de limpeza. Às vezes vem um professor chamado família, ou às vezes vem um professor chamado cônjuge, ou às vezes vem um professor chamado namorada, ou às vezes vem um professor chamado emprego, trabalho, vem para você exatamente para te ensinar aqueles pontos que precisam ser transformados, que precisam ser modificados e que precisam ser melhorados. Se nós enxergarmos eles como elementos exteriores, a gente sofre. Se nós enxergarmos ele como elementos interiores, a gente tem chance de mudar. A gente tem chance de mudar. Uma vez uma senhora veio conversar comigo e falou assim, preletor, eu estou sofrendo muito, porque eu casei com o pior homem do mundo. Eu falei, caramba, mas você é boa. Aí ela, por quê? Eu falei, à época, tinha 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Você conseguiu pegar logo o pior? De tanta gente, você conseguiu escolher o pior? Ela, pois é o pior. Mas quando você casou, ele já era ruim assim? A senhora foi assim, falando assim, olha, beleza, ele é horrível. É com ele que eu quero casar? Ela, não. Quando eu casei, ele era maravilhoso. É que ele mudou. Aí veio a pergunta, só ele? Eu acho que sim. Se você acha, você não tem certeza. O que será que realmente está acontecendo? Será que o culpado é somente ele? Será que a responsabilidade está só nele? Ou algo dentro de você reflete nele
E ali você vive o problema. Minha tia terminou um relacionamento de uma maneira muito trágica, muito trágica. Ela separou-se mediante uma ação muito violenta, ela com 3 filhos e saindo de casa para morar com os pais. Você imagina isso na década de 80, mais ou menos. O quanto que isso já era muito complexo, já era muito difícil. Minha tia separou. E uma vez eu conversando com ela, eu virei para ela e perguntei: tia, e como é que foi o seu relacionamento anterior? Ela falou assim: foi o relacionamento ideal. Eu falei: mas tia, mas terminou de uma maneira tão violenta? Ela: não, mas era porque é o seguinte, eu odiava o meu pai. Ele odiava a mãe. Os dois se encontraram porque os dois eram absolutamente semelhantes e fomos viver o ódio juntos. Resultou no quê? Um odiando o outro. Quando a minha tia rompeu o círculo de ódio e ela conseguiu sair de casa, sob ameaça de morte, minha tia saiu com 38 apontado na testa dela, ela tomou a decisão: eu preciso romper isso aqui, porque se o ódio continuar dentro de mim, o que vai acontecer? Continuarei a sempre viver o ódio. E ela foi trabalhar aqui dentro. Minha tia, preletora da Seitonê também, começou a trabalhar, viver, perdoar e vivenciar novas experiências vibracionais. O que aconteceu? Minha tia encontrou um grande amor da vida dela, se casou depois de 50 anos, foi muito feliz, e todo o processo de crescimento dela levou de uma vida que tinha tudo para ser uma vida infeliz, para uma vida de plena realização. E ela teve uma situação muito interessante dela, que foi o seguinte: ela tinha uma mancha no braço, que não desaparecia. O que aconteceu? Crianças brincando, casa da minha avó, 10 filhos. Então você imagina, gente, hoje com 2 a gente já não sabe o que está acontecendo, parece que a gente está numa guerra dentro de casa, você imagina com 10. Então aquelas crianças 10, minha tia ficou curiosa e botou um garfo no fogo. E ficou com o garfo no fogo. O garfo ficou incandescente. Chegou minha outra tia, menor, ela virou: deixa eu ver o que acontece, e botou no olho. No olho. Só que pegou no canto do olho, não pegou no globo ocular, botou no canto. Minha tia botou a mão no olho e começou a gritar. Meu avô, quando chegou, viu uma com um garfo incandescente e a outra gritando no olho. Meu avô, num ato de desespero, pegou uma colher, botou no fogo e queimou a minha tia para ensiná-la como é que queimar dói. Minha tia ficou com essa marca de queimadura durante mais de 50 anos. Mais de 50 anos com essa marca de queimadura. E sempre que ela lembrava da cena, subia um profundo sentimento de mágoa do meu avô. Ela era criança, ela não sabia o que estava fazendo. Só que meu avô também era criança. Ele também não sabia o que estava fazendo. Não é todo mundo que tem uma pedagogia, não é todo mundo que tem acesso a um nível de conhecimento que pode lidar com uma situação dessa sem ficar desesperado. Sem ficar desesperado. Aí o que minha tia fez? Meu avô já havia falecido, minha tia lembrou dessa cena, ela falou: a mágoa ainda está aqui dentro. E ela começou a fazer oração de perdão para o pai dela, o meu avô, falando assim: pai, fique em paz, está tudo bem. Hoje eu entendo o que aconteceu. Realmente eu dei muita preocupação, me perdoe. Na hora que ela tirou a mágoa de dentro dela, ela sentiu alívio, a mancha que estava no braço, depois de mais de 50 anos, desapareceu. Porque a marca que era preciso para mostrar a razão da mágoa não era mais necessária. A mancha desapareceu. Então, isso são pequenos relatos de coisas que acontecem. Por exemplo, eu tomava muita fechada no trânsito. Muita fechada. Eu dirigindo, todo mundo me fechava. Era assim: eu vou fechar aquele cara, me fechava. Aí o que acontece? Minha mãe entrava no carro, minha mãe segurava no cinto e ela andava tenso. Por que você está andando tenso? Ela falou: menina, você anda que nem um doido. Eu falei: não ando que nem um doido. Um dia eu fui parar para analisar como é que eu ando. E quando eu observei, era que nem um doido. Eu falei: gente, eu ando que nem um desesperado, velho. Parece que tá tudo morrendo. Sabe? É assim, a Fórmula 1, fechava o macacão, botava o capacete, velho, e vamos para... Aí eu comecei a mudar a maneira. Primeira maneira que eu parei, o hábito que eu mudei: não xingar quem me ultrapassava. Porque a pessoa passa, o hábito que você tem é de falar que ele é filho de tudo, menos de Deus.
E você começa a xingar, e você começa a dirigir nervoso, e você começa a xingar, dirigir bravo. Comecei a mudar isso, comecei a ter o hábito de abençoar todos aqueles que me passassem, inclusive os que me fechavam. O que começou a acontecer naturalmente? Eu comecei a ter situações em que ninguém mais me fechava e eu, mesmo quando eu cometia algum erro, eu era desculpado. Outro dia disso aconteceu de novo. Estou eu indo para o trabalho, na hora que eu fui virar, ponto cego, fechei o motoqueiro. O motoqueiro buzinou, eu tomei um susto, abri a janela, a primeira coisa que eu peço, desculpa. O motoqueiro passou, fez um joinha e o cabeça assim dizendo, sem problemas, sem problemas. Aí eu falo, olha que coisa boa, estamos em harmonia. Mesmo eu cometendo uma falha, eu peço desculpas e ele me reconhece e aceita as minhas desculpas. Então se a gente parasse ali, ele ia descer e falar assim, não, está tudo tranquilo, tudo bem. Então, ou seja, mudou. Antigamente era pancadaria. Ia resultar em pancadaria. Então você começa a observar que você vai mudando a sua vibração e as situações também começam. Então, doença é a mesma coisa, gente. Doença é a mesma coisa. Quando você perde o controle daquilo que regula o seu corpo, manifesta-se em situação de descontrole do seu corpo. Seu corpo tem 4 trilhões de células no seu corpo. Só de bactérias, de micro-organismos que trabalham junto com você, na casa de milhões. Está todo mundo funcionando direitinho. Um dia o negócio desanda. Por que desandou? O que aconteceu com aquela mente que controlava tudo? Seu corpo está funcionando agora, você não está pensando no funcionamento do seu corpo. Você não está assim, pulmão, troca oxigênio por gás carbônico. Troca, troca, troca. Ele não está fazendo isso. Você não falar para a sua barriga assim, estômago, vamos lá. Vamos digerir as proteínas, carboidrato deixa de lado, pega um pouquinho de açúcar aí para a gente sentir felicidade. Você não faz isso. Você come um pão de queijo, você come, sei lá, uma buchada de bode, o seu estômago, ele sabe exatamente o que está vindo, ele não tem olho. Ele não tem olho. Ele não olha assim a comida. Ele não olha. Ele sabe exatamente o que você está comendo e ele vai separando tudinho. O que ele precisa absorver, ele absorve e depois ele vai deixando passar para os próximos passos. Então, o que acontece? Há toda uma sabedoria que funciona por detrás. Onde é que está o controle dessa sabedoria? Está aqui. Está aqui. Quando aqui dentro está tudo desregulado, funciona como uma desregulação do seu corpo. Por isso que nós temos tantas doenças que hoje em dia são causadas por situações emocionais. Por quê? Aqui, se estiver desregulado, desregula tudo na manifestação. Ou seja, o teu corpo e a tua vida são espelhos da tua mente. Qual é a dificuldade de nós enxergarmos isso? É que a gente acha que a mente é só isso aqui. Ah, preletor, eu não penso mal de ninguém. O pessoal quando fala isso pra mim, aí você, mentira. Vergonha, você não tem vergonha de mentir, não? É óbvio que a gente pensa. O nosso mau hábito. Aí não falo mal de ninguém, pode até não falar, mas que pensa. Aí entra uma pessoa com tênis verde, uma calça laranja, uma blusa vermelha, um casaco azul, você fala, meu Deus do céu, que coisa ridícula. Aí a pessoa chega e você sorri, tá tão chique, você tá tão fashion. Chega naquela festa, todo mundo se olha. Os homens já têm o hábito de verbalizar. Ele encontra um amigo, fala xinga 30 nomes. Tu é um cara assim, xinga 30 vezes, xinga a mãe do cara, fala que o cara é inútil, o cara não vale nada. Quando ele se vira, o cara fala assim, esse cara é gente boa, gosto dele. Muitas vezes as mulheres se encontram, minha querida, você é maravilhosa, nossa, você tá linda. Quando se vira, falsa demais, olha que bruaca, toda horrorosa, vestido não combina com nada. Então o que acontece? Uns verbalizam mais, outros menos. Mas é hábito das pessoas terem um pensamento negativo. Então o problema é que o ego, ele não quer que você tenha falha, porque você quer ser o perfeitinho. É muito comum a pessoa chegar e falar assim, você tem raiva de seu pai e de sua mãe? Tem nada, meu pai e minha mãe são os meus heróis. Não são. Dentro de você tem inúmeros sentimentos que precisam ser trabalhados. Como é que é seu marido e sua esposa? Marido e esposa, o controle é menor. Porque odiar o pai é sério, odiar a esposa já está meio que normal. Então odiar o pai, se eu odeio teu pai, que absurdo, e tua esposa? Eu odeio, não, tá normal. Tá normal, está dentro de uma normalidade. Então o que acontece? É quando vai falar do marido e da esposa, aí já fala com ar meio assim, você vê que não está, sabe? Meu marido é assim, minha esposa é assado, já não está. Vai falar dos filhos, aí dependendo da mãe, se for a mãe coruja, o filho não pode ter defeito.
Filho é absolutamente perfeito, porque eu eduquei. E o filho também. Agora tem pessoas que já conseguem ter uma visão melhor. O que isso significa? Que o nosso ego não quer enxergar aquilo que está na nossa cara. Como ele não quer enxergar, a vida traz de maneira que não tem para onde você fugir. Então você tem que viver a experiência para você entender o que está dentro de você. Isso é a responsabilidade. Então o que acontece? Gratidão nos ajuda a gravar. E tem uma outra fórmula também que é muito legal. O professor Masaharu Taniguchi ensina aqui no livro A Verdade da Vida, volume 7. Na página 42, o meu livro é a 15ª impressão. Olha o que ele fala. Deixa eu pegar aqui. Ó. Vivamos segundo os princípios do relógio de sol. Vocês já viram o relógio de sol? Trata-se basicamente de um disco com as horas gravadas em um pino fixado perpendicularmente a ele. Quando os raios do sol incidem sobre o pino, a sombra deste projeta-se na superfície do disco, indicando assim a hora. Logicamente, sem sol, não se pode ler as horas nesse relógio. Existem relógios de sol que trazem a seguinte inscrição em seu disco: I record none but hours of sunshine. Eu registro apenas as horas em que o sol brilha. O homem também pode registrar apenas as horas em que o sol brilha. E eu chamo isso do modo de viver segundo os princípios do relógio de sol. Caro leitor, se você quer fazer do seu lar um Seichonoe, o lar do progredir infinito, o lar da felicidade, faça o possível para registrar apenas as horas radiantes. Ou seja, lembre e fale somente de momentos alegres e felizes. Use o poder criador da palavra para expressar alegria. Eis o segredo da felicidade. Gente, isso aqui é fantástico. É fantástico. Todos nós, todos os dias, acontecem coisas boas e coisas ruins. Todo mundo, gente. Todo mundo. Qual é a diferença no final do dia? É porque aquelas pessoas que são mais felizes seguraram aquilo que foi motivo de felicidade. E aquelas pessoas que são infelizes estão remoendo aquilo que foi o fracasso. Todos nós temos situações. Todos os dias, gente. Todos os dias. Cabe a cada um de nós escolhermos quais as que nós vamos querer guardar. Quais as que nós queremos vivenciar. Quais as que nós queremos experienciar. Quais as que nós queremos lembrar. Isso vai fazer muita diferença. Por quê? Vamos lá. Aconteceu uma coisa positiva e negativa. Vamos lá. Aconteceu uma coisa negativa e uma coisa positiva no seu dia. Qual delas é que vai frutificar dentro de você? A que você der mais poder. Qual é que você vai dar mais poder? Aquela que você mais tempo remoer. Se a coisa negativa você ficar dando força para ela, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Daqui a pouco ela se torna algo tão profundo e tão enraizado que se torna difícil retirar. E ela continua reverberando, reverberando. Se você der força ao positivo, ele também vai crescer, ele também vai ganhar espaço, ele também vai se tornar forte. E dependendo da força que você der a ele, ele também vai se tornar o motivo daquilo que acontece no seu futuro ou não. O que é o complexo de inferioridade? Olha que legal isso aqui. Por que nós somos complexados? Já parou para pensar? Não, todo bebê quando nasce a gente fala que é bonito. Ninguém tem coragem de falar esse bebê é feio. Ninguém tem. Todo bebê, todo mundo nasce com cara de joelho e a gente começa a crescer e todo mundo fala, nossa, que bebê lindo, você cresce. Aí vem as avós, lindo, 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 lindo. Aí o pai e a mãe babando, meu Deus, meu filho é lindo. É bebê Pampers, coisa mais linda e todo mundo crescendo. A gente cresce normalmente em meio a elogios. Normalmente. De repente chega na adolescência, aquilo que era bonito vira um monstro. E a gente começa a achar a pior pessoa, a pessoa mais feia do mundo. Por que geram os complexos? Porque nós criamos uma autoimagem negativa e reforçamos. Todos os dias, durante anos. Quando chega na vida adulta, você já chega todo sequelado. Você já chega todo cheio de problema. Por quê?
No momento em que você tinha o uso do poder da palavra, você só vai reforçando, Olha que interessante. A gente não tem o hábito de chegar na frente do espelho e se elogiar. A gente só chega na frente do espelho e se critica. A gente não se elogia. A gente não tem o hábito de olhar. E eu não estou falando, não é aquele falso elogio, você olhar o que é feio e falar que o que é feio é bonito. Não é isso. É você observar aquilo que tem valor. A gente não tem o hábito. A gente verifica somente aquilo que nós damos respectivos valores. Então a coisa mais engraçada, a gente vê nas pessoas aquilo que nós almejamos e nós colocamos aquilo como padrão de beleza. E muitas vezes nós temos padrões de beleza, mas nós não reconhecemos. Vem um complexo. Conheço moças e conheço rapazes que são extremamente bonitos e altamente complexados. Por quê? Porque eles não se acham dentro do padrão que eles próprios criaram. Onde é que está o padrão? Aqui. Não está fora. Está aqui. Como ele tem um padrão assim, ele atrai semelhantes. Ele acaba atraindo pessoas que não os valorizam. Por isso que fala, se você quer ser amado, você tem que se amar. Isso não é egocêntrico, não é uma coisa assim, eu vou me amar, é tudo para mim. Quem é egoísta atrai pessoas egoístas. O que eu estou falando é o seguinte, se você é incapaz de sentir um bom sentimento por você, por que você acha que quem vai vir vai sentir por você? Semelhante atrai semelhante. Quem se despreza, atrai quem despreza. Aí nós vemos esse show de relacionamentos, tudo catastróficos aí. Por quê? O problema está onde? Está aqui. Tem ódio de todo mundo e acha que vai viver o amor. Semelhante atrai semelhante. Aí eu percebi porque que todas as minhas ex eram pessoas extremamente perturbadas. Porque quem era perturbado? Eu. Quando eu descobri que eu era o doido, ficou fácil resolver. Quando eu descobri que onde que estava o problema, todos os meus relacionamentos foram extremamente destruidores. Foi tudo errado, nunca acertei nenhum. Por quê? Porque o problema estava dentro de mim. Na hora que eu corrigi o problema que estava dentro de mim, de repente apareceu alguém que deu certo. Estamos aí há 22 anos juntos. 17 anos de casado, 2 filhos. Isso não foi sorte. Se a gente olhar, as pessoas viram para mim assim e falam assim, você deu sorte. Deu sorte. É porque você encontrou uma pessoa que é legal. Você deu sorte. Aí nós estamos na teoria do caos. Deu sorte. É porque Deus te abençoou. Aí Deus olhou e falou assim, não, para o João, deixa eu mandar uma que toma menos remédio controlado. E para o resto da humanidade, vamos mandar um monte. Deixa eu pegar uma doida, toma aí para você, para pagar os pecados. Aí chega lá. Aí você fala, por que isso acontece? Se você acreditar que Deus é assim, como é que você pode falar que Deus é bondoso? Deus fala assim, aí você vai sendo escolhido. Não, você vai ter calmaria, calmaria e violência doméstica. Calmaria, calmaria e violência doméstica. Não é assim que é feito. É tudo na questão do semelhante. Quando eu entendi que o problema nunca esteve nelas, mas esteve sempre em mim, aí ficou fácil eu resolver. Aí eu fiz o trabalho para ajustar o que estava aqui dentro. E uma das maneiras que eu fiz foi o quê? Gratidão. E a segunda forma foi ver somente o que brilha. Princípio do relógio de sol. Gente, tudo acontece. Todos os dias nós temos coisas boas e ruins. Como é que a gente começa a treinar? A segurar as boas. Segurar as boas. Olha que coisa interessante. É uma experiência muito simples, gente. Muito simples. Ela é muito bacana. 2 vezes 1? É sério, gente. 2 vezes 1, gente? Graças a Deus. Agora vai ficando um pouco mais difícil, gente. Tá bom? Vamos aqui. Eu vou só até o 4. Não, vou até o 5, para não constranger ninguém. Ó, eu vou botando as respostas aqui, tá bom? Olha que legal. 2 vezes 2. 2 vezes 3. 2 vezes 4. 2 vezes 5. Veio errado? 2 vezes 4 é igual a 9? É 8, né? Observa só. Quem olhou isso daqui antes de eu começar a perguntar, falou assim, nossa, preletor burro, ó. Não sabe fazer 2 vezes 4. Foca a mente no erro. E esquece que houve 1, 2, 3, 4 acertos. O que nós fazemos na nossa vida? A gente pega a situação que a gente errou e dá a ela um valor excomunal. Mas aquilo que a gente acertou, a gente sempre menospreza. Então você acaba achando que você é menor daquilo que você realmente representa.
E na hora que você começa a mudar a visão, não só em relação a você, mas como tudo ao seu redor, você começa a trabalhar não só o crescimento, como a valorização. A gente chega todos os dias e abre a torneira da nossa casa e sai água, não sai? A gente lava o rosto. Nós de Brasília começamos a aprender a valorizar a água porque nós passamos por momentos de falta. Mas muitas vezes a gente não sabe valorizar a água. Eu já conto essa história porque essa história foi uma profunda lição para mim. Cheguei do trabalho, de terno, trabalhei carregando um monte de peso, eu estava suado, bem suado mesmo, de terno. Tirei o terno, fui tomar banho, na hora que eu abri a torneira, nada de água. Aí você vai deitar na cama suado, você deita assim, você tem a impressão que você está untado de cola. Aí deitei na cama, aquela sensação assim que não é agradável. Na hora que eu acordei de manhã, na hora que eu levantei, o lençol veio colado em mim. Aí eu falei, gente, que coisa. O dia que a água voltou, qual foi o sentimento que eu recebi? A água? Gratidão. Mas olha que interessante, a água sempre esteve lá todos os dias, mas eu nunca reparava, porque faltava o quê? Enxergá-la com o olho que só vê aquilo que é positivo. Então, qual é o hábito hoje? Todos os dias, quando a água vem, eu falo, muito obrigado, eu tenho água, eu posso tomar banho, eu posso tomar água. E isso é uma coisa que você pode parar. É simples, mas é maravilhoso, porque você começa a levar para tudo. Você sai com seus familiares, ao invés de você pegar aquilo que é negativo, você vai focar naquilo que é positivo. Você sai com seus amigos, seu cônjuge, seus filhos, e você começa a trabalhar isso com eles, sempre enxergando aquilo que é positivo. E aí você começa a transformar aquilo que você manda para dentro do seu subconsciente e mais, você começa a gravar aquilo que é positivo. As histórias que acontecem comigo são hilárias. Eu me meto em cada enrascada e quando termina todas essas situações, eu sempre tiro motivos de sorriso. Um dia eu estava atrasado e quando eu fui pegar a chave do carro, cadê a chave do carro? Meu filho escondeu. E eu falei, filho, pelo amor de Deus, cadê a chave do carro? Não lembro, papai. Ele estava na época que tudo ele pegava e ele escondia. Eu falei, gente, eu preciso sair, como é que eu faço, Peguei a chave reserva. Quando eu peguei a chave reserva, sem bateria. Aí eu, gente, eu já estou atrasado. A bateria, gente, o que eu faço? Aí eu fui lá, ter que abrir o carro manualmente, achar uma bateria para trocar aquele negócio, atrasou. Cheguei no local lá, tendo que pedir 1 milhão de desculpas pelo meu atraso e tudo mais. Aí aquela vontade assim, sabe, falei assim, não, gente, vamos ver pelo lado positivo, vamos tirar a lição positiva. Preciso deixar a chave reserva com bateria. Primeira lição, tem que deixar com bateria. Segundo, tenho que brincar mais para ver onde é que meu filho esconde as coisas. Para eu descobrir o que é. Minha esposa chegou para ele depois e só falou assim, filho, você lembra onde é que você colocou? Ele falou assim, eu só lembro que estava na cama. Na hora que falou na cama, minha esposa teve a ideia, foi lá, ele botou dentro do meu travesseiro. Eu achei essa chave um dia que eu estivesse dormindo. Eu apareci essa chave. Pegou a chave. Essa história, em vez de se tornar uma história de raiva, passei grandes apuros. Em vez de se tornar uma história de raiva, se torna uma história engraçada. Eu conto para ele, ele morre de rir. Eu falo, seu sapequinha, você escondeu a minha chave, ele morre de rir, ele sente um orgulho, escondi a chave do papai. Então o que acontece? É a gente aprender a tirar. Era uma situação que eu poderia ter ficado extremamente revoltado e acabado descontado nele. Mas não, vamos sair, vamos pegar disso o aprendizado. Uma vez, minha filha estava numa festinha e ela sujou a fralda, mas assim, de uma maneira assim, que eu falei assim, Jesus amado. Eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, eu parado assim, eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? E a gente com mochila e com todo o aparato, e eu lá assim, desesperado. Na hora que acabou a situação, fui comentar com meu pai contou a história de quando eu fiz isso com ele. Isso aí no aniversário, nas bodas de ouro dos meus avós paternos, na década de 70. Ele falou que eu destruí a fralda, que eu acabei com a minha roupa e com o terno dele. E ele tendo que me limpar com uma fralda de pano. Eu olhava assim, meu pai rindo e eu escorrendo a lágrima. Porque eu falei, pai, se eu com fralda descartável, que só precisa jogar fora, eu já fiquei desesperado, imagina o senhor. E meu pai rindo. Eu falei, gente, olha que coisa interessante. Eu achando que a minha situação é pior, mas do meu pai,
muito pior, e meu pai levando isso de bom humor. Então o que acontece? Você começa a entender que tudo o que vai acontecendo, você pode utilizar somente o momento em que o sol brilha. O relógio só marca a hora na hora que o sol brilha. O que ele quer dizer? Que o relógio somente define as coisas no momento em que o sol está brilhando. Você também pode somente definir as coisas da sua vida no momento em que o sol brilha. Esse livro aqui da professora Junko Taniguchi, Diário do Relógio Sol, é exatamente para isso. É um calendáriozinho, gente. É um livro com o horário e o dia. Está aqui de cabeça para baixo? Deixa eu botar o trem direito, né? Está aqui com dia e hora para você registrar as coisas boas. Hoje eu pude ser mais amável, hoje eu cumprimentei minha família, hoje aconteceu isso, hoje eu tive uma alimentação maravilhosa, hoje tudo deu certo nesse aspecto. Aí você vai registrando. Você vai ver que vai ter horas que vai acontecer coisas ruins e vão ter horas que vão acontecer coisas boas. Mas depois, quando você abre o relógio de sol e você vai lendo, você, cara, mas olha, como meu dia foi maravilhoso, como meu dia foi abençoado. Qual é a sensação que você tem? Que você é feliz. Feliz. Gente, felicidade é muito mais percepção do que obtenção. Muita gente é muito feliz e não sabe. Por que não sabe? Porque não observa. Tem as coisas necessárias, tem aquilo que é proporcional, tem aquilo de merecimento, mas não reconhece. E como não reconhece, só reclama. E como só reclama, vive no mundo de tristeza, de solidão. Muitas pessoas estão extremamente abençoadas e não reconhecem. Por que não reconhecem? Porque só registram aquilo que é negativo. E quando você transforma e registra o que é positivo, você se torna um centro de felicidade, você se torna uma pessoa extremamente mais leve. E pessoas leves e felizes atraem pessoas leves e felizes. Pretor, qual é o segredo para eu ter um bom casamento? Seja uma boa pessoa. Porque se você está na esperança de ser uma má pessoa e vier uma boa pessoa, é porque essa boa pessoa, ou não é má, ou ela está purificando o carro. E o dia que ela purificar, você vai ser o primeiro a ser eliminado. Então, o que nós precisamos entender, gente? Semelhante atrai semelhante. A gente fica esperando a princesa, o príncipe encantado, a gente está esperando o emprego dos sonhos, a gente está esperando o dinheiro cair do céu, o vício que as pessoas estão de jogo online. As pessoas estão com mente pobre e acham que vai conseguir num joguinho online ficar milionário. Não vai, gente. Não vai. Se o jogo está dando dinheiro é porque as pessoas não ganham. É óbvio. Porque se estivesse dando dinheiro, ninguém abria. Por isso se chama jogo de azar. Porque todo mundo tem azar, menos o dono do jogo. Ele fica rico. Então o que acontece? As pessoas estão tentando buscar fora delas aquilo que sempre esteve dentro. Onde é que está a tua riqueza? Aqui. Se você for rico mentalmente, semelhante atrai, a riqueza vem até você. Se você for harmonioso, a harmonia vem até você. Se você for alegre, a alegria vem até você. Se você for harmonioso, a harmonia vem até você. E assim sucessivamente. Por isso que é tão importante, e é prática fundamental, registrar apenas as horas em que o sol brilha. Essa é uma prática, gente. É uma vivência, é uma experiência. O livro nos ajuda a fazer isso. E à medida que você vai treinando, você começa a sempre tirar as coisas boas. Sempre retirar as coisas boas. O dia está fazendo sol, você agradece. O dia está chovendo, você também agradece. No linguajar da Seichonen não existe dia ruim. Existe dia de aprendizados. Dia de aprendizado. Quando estava saindo de casa, minha filha, ai papai, o dia hoje está tão feio, está chovendo. Não, filhinha, está dando água para os animais. Eles não têm bebedouro em casa. Se não vem água da chuva, as plantas não têm onde beber. Aí ela, então é importante? Tem. Aí hoje quando sai de carro, ela vê a chuva, ela fala, ai, graças a Deus. Aguinha para os patinhos, para os bichinhos, para os macaquinhos, para as árvores. Se está sol, ai que bom, podemos brincar, podemos fazer as coisas. Está nublado? Tá? Não importa. Está frio, está quente? Tudo é motivo de agradecer. Tudo é motivo de agradecer. Aqui em Brasília que está seco, eu estava encontrando um rapaz, ele estava assim, meu Deus do céu, que tempo horroroso esse de Brasília. Horroroso. É um tempo seco. Nós aqui de Brasília já acostumamos. Quem vem de fora sofre. Mas tem suas vantagens. Você lava a roupa, ela seca em minutos. A gente tem que se apegar ao que é vantagem, gente.
Quando você lava a roupa e ela demora 4 dias para secar, você fica desesperado. Aqui não. Aqui você lava a roupa, você acabou de estender, você vira, pega, já seca e dobra. Faz. Isso é aprender a olhar as coisas boas. Olhar as coisas, isso vai gerando sentimento de gratidão. Quanto mais você gravar dentro de você, mais elevado você vai se tornando, mais puro você vai ficando, muito mais em paz você vai se tornando e a vida vai se transformando. Beleza, gente? Olha que interessante. Meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan é a prática em que nós vamos exatamente visualizar a perfeição que está dentro de você. Quanto mais você grava a imagem perfeita de Deus dentro de você, mais ela se projeta. Quanto mais você pratica a meditação Shinsokan de corpo e alma, mais você vai gravando boas coisas. E quanto mais você fixar nesse pensamento, mais ele se manifesta. Por isso que quem pratica a meditação Shinsokan com seriedade, compromisso e dedicação, transforma a sua vida. Por quê? Porque a prática da meditação Shinsokan é a prática do diário de relógio de sol de forma intensiva, forte e extremamente transformador no seu subconsciente. Vamos então, gente, praticar a meditação Shinsokan todos os dias e aproveitando, vamos praticá-la agora para a gente gravar forte dentro de nós a ideia de que nós somos realmente vida de Deus? Vamos lá então, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram sentar e assumir a posição de oração, por favor. Sentados na ponta da cadeira, calcanhares juntos, levantados, coluna reta, semblante sereno, feliz, olhos fechados, mãos justapostas em frente ao rosto, ombros bem relaxados. Vamos agora levar nosso pensamento para Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria vida, mas pela força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus engloba seus 6 atributos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar esse mundo absoluto de Deus e nós vivendo em plena harmonia no âmago da vida de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Deus, muito obrigado. Fim da oração. Podemos desfazer a postura. Aos presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar, por favor. Deixa eu trazer aqui o quadro. Aqui. Rapidamente passar o nosso dever de casa. O que é o dever de casa? São exercícios simples que nos ajudam a levar uma semana muito mais feliz, de acordo com aquilo que foi ensinado na palestra. Então vamos lá, nosso dever de casa dessa semana vai ser, primeiro, fazemos a nossa meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan ela é fundamental, ela nos possibilita estar com a mente leve, tranquila, maravilhosa. Segundo, nós vamos repetir essa frase, nós vamos fazer o princípio do relógio de sol, mas também repetindo a frase. Aqui, ó, só registro coisas boas, só registro coisas boas, ou melhor, aqui, ó, só registro os fatos luminosos da minha vida. Aqui. Aí você vai colocar, ó, só registro os fatos luminosos da minha vida. MO, muito obrigado. Aí o que acontece? Como você vai fazer isso durante a semana, você vai treinar, só registrar. Para te ajudar, pega essa frase aqui, gente, repete aí 100 vezes por dia. Vai ser maravilhoso. Só registro o que é luminoso, só registro os fatos, os acontecimentos luminosos da minha vida, só registro o que é bom, só registro o que é bom. Você vai treinando. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Daqui a pouco você vai ver que você está craque. Amanhã, quando acordar, aliás, hoje, quando for dormir, agradece a sua cama, seu colchão, seu travesseiro. Que bom que eu tenho uma cama, que bom que eu tenho uma casa. Gente, coisa maravilhosa. Agradece. Amanhã, quando você acordar, já agradece seu café da manhã, vai agradecendo tudo. Você vai ver como é que você vai entrar numa nova vibração e você vai ver como é que você vai ter uma semana abençoadíssima. Quero agradecer a cada um de vocês que esteja aqui presente comigo presencialmente, a você que esteve online, meu muito obrigado. Desejo uma semana abençoadíssima, um beijo no coração e muito obrigado. Até mais.